Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Biomundi. É novo aqui no canal? Então, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que ocorre aqui no canal Biomundi e também nos siga no Instagram, @biomundicanal, onde nós informamos tudo o que acontece aqui pelo canal. Roda a vinheta que logo depois a aula começa. Até já! Então vamos agora para o nosso próximo assunto, que é evolução. Bom, pessoal, para a gente começar a entender a evolução, algumas considerações são importantes para se fazer. Vamos lá? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é evolução. Evolução nada mais é do que o processo de transformações hereditárias e também adaptativas que ocorrem nos seres vivos desde que eles surgiram no planeta Terra. A evolução é considerada um fato científico. E a ciência que estuda a evolução é a biologia evolutiva. E segundo Theodor Dobzhansky, nada faz sentido na biologia se não for à luz da evolução. Até o século XVIII, a teoria mais aceita na ciência era a teoria do fixismo, ou como nós conhecemos, criacionismo. Durante muito tempo isso perdurou na ciência, tanto que, por exemplo, Linneu, quando propôs o sistema Nature, ele ainda era um defensor do fixismo. Essa teoria, eles defendem que as espécies são fixas, ou seja, elas não sofrem mutação, e que tudo teria sido criado por um ser supremo divino. O criacionismo ele não é considerado científico, porque ele não se baseia em um conjunto, porque ele se baseia em um conjunto de dogmas, ou seja, verdades que não são questionáveis, então isso não pode ser considerado científico, porque na ciência tudo é questionável. Então, foi somente no século XIX que as ideias evolucionistas começaram a ganhar notoriedade. O primeiro cara a ganhar notoriedade com essas ideias foi Lamarck. Lamarck formulou uma teoria para explicar como que as espécies se modificariam ao longo do tempo. E ele formulou a sua teoria em duas leis. Tá? Vamos lá, vamos falar de cada uma delas. A primeira lei é intitulada Lei do Uso e Desuso. Segundo Lamarck, se uma estrutura, se um órgão fosse muito utilizado, ele tende a se desenvolver. E uma estrutura ou órgão que é pouco utilizada, ou seja, desuso, ele tende a se atrofiar. Isso pode ser verdade quando a gente fala com relação aos músculos. Se a gente estiver falando de músculos, isso realmente faz sentido. Porém, para as outras células, não funciona. Segundo Lamarck, também era possível a gente ter a chamada Lei dos Caracteres Adquiridos. Que quer dizer o quê? Segundo ele, as características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam transmitidas para gerações, ou seja, estrutura que fosse muito exigida, a estrutura se desenvolve, característica transmitida aos descendentes. Se a estrutura é menos exigida, ela se atrofia, também transmitiria aos descendentes. E como exemplo disso, Lamarck usou o exemplo da girafa. Segundo Lamarck, as girafas ancestrais possuíam um pescoço curto e, com o passar do tempo, as folhas foram ficando mais altas e, com isso, a girafa teve que esticar mais o seu pescoço para poder alcançar as folhas que tivessem alta. E as características passaram aos descendentes que nasciam já com o pescoço comprido. E com o passar das gerações, surgiram as girafas atuais.
Hoje nós sabemos que somente a nível de gametas essas características são transmitidas. As modificações citadas por Lamarck também só ocorrem em células somáticas, como eu falei nos músculos, por exemplo. E dessa maneira, as características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas à descendência. Por exemplo, se eu sofro um acidente e tenho que amputar meu braço, meu filho não vai nascer sem braço. Se a teoria fosse verdade, olha só, o que aconteceria? Pois é, é engraçado isso, né? Mas é verdade. E aí, em 1859, surgiu o darwinismo. Darwin nasceu em 1809 na Inglaterra. Ele publicou um livro, A Origem das Espécies, que contém a sua teoria sobre a evolução baseada na seleção natural. Aqui mostrando um pouco sobre a viagem de Darwin, não vou detalhar sobre isso, mas ele formulou o seu trabalho numa viagem que ele fez de navio a bordo do Beagle durante 5 anos. Segundo Darwin, entre os indivíduos de uma mesma espécie existem diferenças, é verdade. Nem, os indivíduos não são iguais. O meio ambiente está em contínua mudança. Os recursos são escassos e, com isso, indivíduos competem entre si por esses recursos. E o meio exerce uma pressão que exclui aqueles indivíduos menos adaptados e mantém os mais aptos. Então, a seleção natural é o mecanismo que Darwin utilizou para explicar como que ocorre a evolução. E aqui, basicamente, para ilustrar isso, seria a variabilidade populacional usando um funil, onde você percebe que só essas bolinhas pequenas são capazes de passar. Darwin utilizou alguns trabalhos para formular sua ideia, como, por exemplo, de Thomas Malthus, que dizia que as populações crescem em progressão geométrica, enquanto que os recursos do meio em progressão aritmética. E a dedução de Darwin foi: como não há recursos disponíveis para todos, os indivíduos vão competir entre si e sobrevivem aqueles que melhor se adaptem a essa luta pela vida. E a essa luta pela vida, Darwin deu o nome de seleção natural. Outro trabalho que o Darwin utilizou para formular essa teoria foi o de Charles Lyell. Segundo Charles Lyell, a Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas agindo por um longo período de tempo. E Darwin concluiu com isso que o planeta é muito antigo e os animais que vivem hoje surgiram por modificações de animais que viveram no passado. Ou seja, a diferença aqui é gritante. Para Lamarck, o ambiente causa as transformações. Para Darwin, o ambiente seleciona as transformações. Outra ideia importante, que também está na teoria do Darwin, é a teoria da ancestralidade comum, que diz que todos os seres vivos no planeta Terra descendem de um mesmo ancestral comum. Aqui é uma figurinha mostrando um rascunho que Darwin fez para a árvore da vida, e aqui uma montagem, uma figurinha mostrando a filogenia dos vertebrados. Mas aí surge uma pergunta. Darwin, oi, como surge a variabilidade nas populações? Boa pergunta, não sei lhe responder. Pois é, o problema aqui é que Darwin não sabia explicar como essa variabilidade surgia. Ele conseguiu explicar muito bem a evolução, mas ele não sabia explicar como isso ocorria. E aí, em 1930, com contribuição de vários cientistas de todo o mundo, agregou à seleção natural conhecimentos complementares à genética, à bioquímica e à ecologia, formando assim a teoria do neodarwinismo, que é a teoria sintética da evolução. E os mecanismos causadores da variabilidade genética, a mutação, mais a recombinação gênica. Pontos básicos. As variações nas espécies dependem de mutações nos genes. As mutações ocorrem ao acaso e são mecanismos de recombinação gênica. O crossing over, a segregação independente dos cromossomos homólogos, na meiose,
a fusão dos gametas de sexos diferentes, como na reprodução sexuada, e novas espécies são formadas quando ocorre isolamento geográfico separando populações por um longo tempo. Então, mecanismos de variabilidade genética são as mutações gênicas cromossômicas e a recombinação gênica, como a fecundação, segunda lei de Mendel e assim houve. Tá? Também tem a seleção artificial, que é o que a gente faz com os antibióticos. E por que não é legal você se automedicar com antibióticos? Porque os antibióticos fazem uma seleção artificial. Ele vai selecionar as bactérias que já têm o gene de resistência a essa droga. Consequentemente, essa bactéria resistente, ela vai se proliferar e, consequentemente, aquela droga vai perder eficiência. Então, não é legal usar antibióticos de forma indiscriminada. Sempre é bom consultar o médico. E algumas evidências da evolução, como os fósseis de dentes, pegadas, até fezes, como esse daqui, que é um coprólito. Nós temos também os órgãos vestigiais, como o apêndice nos humanos, que é um indício que o nosso ancestral possuía uma dieta predominantemente herbívora. Tá? Na anatomia comparada, nós temos os órgãos homólogos, por exemplo, que eu tenho mesma origem embrionária, eles podem ou não exercer a mesma função, porém, ele tem uma evidência de um ancestral comum. Por exemplo, nadadeira dos golfinhos e as asas de morcego. Eles realizam funções diferentes. Então, esse é um caso de divergência evolutiva. Por quê? Eu tenho a mesma origem embrionária, mas a função é diferente. E nos órgãos análogos, eu tenho origem embrionária diferente, porém a mesma função. Aí eu chamo de convergência evolutiva. Exemplo, asas de ave, asas de inseto. Um outro mecanismo é o mecanismo da especiação. É o fenômeno pelo qual novas espécies são formadas a partir de uma espécie ancestral comum. E para que isso aconteça, é necessário que ocorra um isolamento geográfico e também o isolamento reprodutivo. Porque a partir do momento que ocorre o isolamento geográfico, essa espécie aqui não vai mais se comunicar com essa. Então, elas vão ter que se adaptar entre elas e, consequentemente, com o passar do tempo, vão se tornar espécies distintas, como está no exemplo aqui embaixo, está vendo? E para o mecanismo de especiação, eu tenho mecanismos que eu chamo de pré-zigóticos, são mecanismos que impedem a fecundação, como incompatibilidade de órgãos reprodutivos, incompatibilidade bioquímica entre gametas e diferença comportamental, e também os mecanismos pós-zigóticos. Esses impedem a formação do indivíduo reprodutivamente viável. Então vai causar mortalidade do embrião pós-fecundação, inviabilidade do híbrido e também esterilidade no híbrido. E aí, gostou da nossa aulinha de hoje? Se gostou, deixa o like. E também, ficou alguma dúvida? Quer pedir algum material, algum assunto específico para ser abordado aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que eu vou ler carinhosamente e vou tentar responder a sua pergunta ou gravar um vídeo sobre isso no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.